Fala galerinha, tudo bem? Vocês estão tudo certinho? Que bom. Então, tinha essa mudança no canal, o nome do canal, né? Onde ontem eu cheguei nesse consenso que eu vou pôr realmente, né? Eu sou autista. Há mais ou menos um ano atrás, o meu filho ele foi diagnosticado com TEA, né? Que é o autismo. E depois ligando os pontos, como ele era, como eu sou e coisas que ele faz, coisas que eu faço, a gente veio descobrir que eu também sou autista, né? Na minha vida não muda nada, mas na vida dele vai mudar muito, porque ele ainda não fala, né? Então a gente está num progresso agora para ele se socializar, né? Na escola está melhorando tudo. Então vai ficar autista da informática, porque eu sou autista, né? E os autistas eles têm um hiperfoco, né? O meu foco é eletrônicos, né? Eu gosto de me focar nisso aqui. Às vezes eu me fecho no meu mundinho, parecido com o que o pessoal fala, né? Ah, o cara lá que mexe com informática fica num cantinho lá, fechado e tal, mas realmente é assim, sabe? Não é só um meme, é verdade. Quem tem uma vida assim sabe que quem trabalha com informática já é assim. Eu sou muito pior ainda, né? Não agora que eu tenho uma vida, tenho meu filho, né? Mas até quando a minha esposa me conheceu, eu era muito fechado, eu era muito travado no meu canto ali. Quem me conhece aí há muitos anos aí, sabe como é que eu sou. Mas eu resolvi pôr o autista da informática porque é diferente, vai chamar atenção também, por causa disso, né? Então a gente tem que usar os recursos que a gente tem, né? E talvez um dos motivos porque, não quero me gabar, mas eu sou bom no que eu seja, talvez seja por causa disso, né? Porque tem muitas pessoas que, independente da sua profissão que tem, poxa, não faz barulho aí agora na gravação. Por mais que ela se capacite, estude tudo, muitas vezes ela não consegue ter foco no seu trabalho. Mas enfim, vamos falar do assunto principal hoje. Ser dono ou ser empregado? Qual é melhor? Qual tem mais vantagens? Quais são as diferenças de você mandar para você ser o que vai obedecer? Então vamos lá. Eu tenho amigos que preferem ser empregados. Por quê? O dono, vamos falar primeiramente do dono, tá? Quais são as responsabilidades do dono? O dono é abrir uma empresa e fazer essa empresa ter sucesso. O sucesso não depende somente do dono e sim dos seus funcionários, mas é o dono que. Aqui vamos abrir um parênteses. Se a tua empresa ela tá ok, se ela é uma empresa legal, você é um dono que chega antes de todo mundo, sai depois de todo mundo. Você que leva a cacetada. Você é o cara que sofre. O pessoal pensa, o cara tá andando de BMW. Não tô falando de mim, eu tô dando um exemplo, pelo amor de Deus. Quero um dia chegar nesse. Podia. Já tive chance já em 2018, 2019 de ter uma vida dessa, extraordinária, mas infelizmente a pandemia quebrou, não me quebrou, mas ela sufocou e realmente piorou as coisas, né? Mas, e ele também merece, porque o dono ele vai sustentar a empresa, ele vai abrir empresa, no impacto é ele que sofre. Chegou no quinto dia útil ou no dia do teu pagamento, faça chuva, faça sol, o teu pagamento tem que estar lá. Se para ele faltar, ele vai ter que dar para você, porque você é o funcionário. Você vai ter uma carteira assinada, você vai ter um contrato onde ele vai ter que honrar com aquilo dali. Se quebrar, se superfaturar que eu digo assim, não comprar e ganhar além do que você tem que ganhar. Mas, por exemplo, se o teu salário é R$2.000 como empregado, a empresa hoje fatura R$100.000 por mês, eu vou ter um prolabore X. Se essa empresa faturar R$10.000.000, você vai continuar ganhando 2.000. Você não vai ganhar em cima dos R$10.000.000. Você vai ganhar em cima daquilo que é o teu salário. O proprietário não. Aí vem aquela coisa que assim, pode parecer mesquinho ou não. Continue trabalhando que chega no final do mês eu vou trocar de carro. É verdade. Mas você entenda que o funcionário ele chega e faz o serviço dele e vai embora. Quando você é um dono, quando você é um patrão de verdade, que você olha e fala, putz, minha empresa, cara, tá mal. Às vezes você vai tirar do teu bolso, vai fazer panfletagem, vai fazer propaganda, vai atrás.
para além de ter que pagar o salário daquele funcionário, você tem que ter a tua vida. Porque assim como um funcionário, um proprietário também tem que comer, tem que viver, tem que sair, tem que pôr gasolina, tem que... Se a empresa for alugada, tem que pagar o aluguel, se a casa for alugada, tem que pagar o aluguel. Então, o dono tem muito mais responsabilidades. Ele pode ganhar mais do que o funcionário e vai ganhar mais, óbvio, senão para ele não faz sentido ter funcionários. Por exemplo, aqui na empresa, vamos imaginar que você compra uma máquina comigo. Eu não tenho funcionário, mas eu vou dizer para você como seria se tivesse funcionário. O funcionário montou o teu computador, entregou para você. Daí deu 3 meses, Mauro, deu problema, tem que dar garantia. Eu vou pegar, você vai trazer a tua máquina, eu vou avaliar, mas se fosse um funcionário, o funcionário ia avaliar, ia mandar para o fornecedor, beleza. Agora vamos imaginar uma situação aqui. Pegar esse controle remoto aqui de uma televisão bem antiga que eu tenho. Vamos imaginar que este controle aqui faz 6 meses que está na empresa e você comprou comigo hoje. Então eu, o dono da loja, a loja, o CNPJ, ela tem 6 meses de garantia, porque são 12 meses de garantia. Eu já falei isso em outros vídeos para você. No vídeo chamado O Cliente Sempre Tem Razão, lá eu falo sobre a garantia como funciona. Mas você tem 12 meses. Se no 10º mês este controle vier a parar de funcionar, o que vai acontecer? Sai do meu bolso. Sai do bolso do funcionário. E se eu não tiver o dinheiro para pagar este controle para você, aí vai ser do bom senso dos dois, como eu até já falei, né? Você provavelmente vai me executar, ou se você entender o lado da empresa, você vai dar um prazo para a empresa, o que você não deve fazer. Por quê? Quanto mais tempo você pega, não é que você não deve fazer, vai muito do que é, da situação, né? Porque eu sou consumidor e eu tenho uma empresa. Então eu tenho que entender os dois lados. É por isso que eu estou fazendo até esse vídeo para vocês entenderem a diferença do dono e do cliente. E aqui eu não vou colocar quem tem razão, porque eu também nesse vídeo do cliente sempre tem razão, já expliquei para vocês como funciona. E não é nem a minha visão, é o que ela é a verdade, né? Inclusive um dos motivos assim de eu ser o que eu sou, como muitas pessoas me conhecem, é o seguinte: comigo não tem choro. Comigo não tem vela, nem choro e nem vela, como minha irmã falava. É isso aqui e acabou. E até um dos vídeos que eu tô com medo de fazer, não é por causa de dislike, mas é que o pessoal vai ficar meio assim comigo, o cara, o brasileiro é muito chorão, cara. Porque, aliás, chorão não, o brasileiro ele é medroso, ele tem medo de falar. Ele tem medo de agir. Se todos os brasileiros, sem exceção, se unissem, e não é para sair por aí falando o que bem entender, é para falar a verdade. Falei o certo. O Brasil não tava nessa merda que tá, eu vou dizer bem assim. Mas vamos voltar aqui ao assunto. É como é que é, né? Eu saio, mas eu volto do assunto. Então, o dono, ele também se ferra. Não importa se o cara é milionário. Não importa se ele é bilionário ou se ele tem muito dinheiro ou ele está começando a engrenar e ter dinheiro. É ele que vai, no fim das contas, se ferrar. Se um funcionário leva uma cacetada, vamos analisar o porquê que o funcionário levou essa cacetada. Não é assim também, tem muitos funcionários que ferram com a empresa. Esses tempos, há anos já, fui sair jantar com a minha esposa, e era um restaurante que eu vi no Facebook, bonito assim tal, mas nós chegamos lá e a comida era horrível. Era um lixo de uma comida, mas era um lixo. E as pessoas não têm que ter medo de falar lixo, mesmo para comida. E o dono tava lá, e eu tava gesticulando ali, pô, mas cara, olha que bosta essa comida. Eu falei mesmo, porque é verdade. As pessoas têm que usar as palavras que tem no nosso dicionário. E o dono veio e falou, pois é, cara. Esse cara aí faz uma semana que entrou, porque o outro saiu, não sei o quê. E não adianta eu pagar um salário X, não adianta não sei o quê, porque o cara vem aqui e destrói. Então, o próprio garçom tava destruindo a empresa do cara. E o cozinheiro lá dentro tava ferrando ele, porque ele experimentou a comida e tava ruim mesmo, não era o padrão da comida dele. Então esse é o complicado de você ter uma empresa. Todo mundo pensa, é muito fácil ter empresa. Chega dia 20, você tem, se for MEI ou se for uma microempresa, tem impostinho para pagar.
Tem muitas empresas que pagam um imposto equivalente a você pagar vários funcionários públicos, porque quem paga o funcionário público são as pessoas, através de um imposto. Tem empresas que pagam aí milhões de reais, onde você pode pagar milhões de funcionários públicos. Uma única empresa. Então a empresa paga imposto de todas as formas possíveis e inimagináveis. Paga na hora de emitir nota. Paga na hora de comprar no fornecedor. Paga na hora de vender. Paga na hora, se for ter que dar garantia. Vai ser emitida uma nova nota fiscal. Ou seja, o dono da empresa, a empresa, o CNPJ, ela tanto é boa, porque vai dar um retorno financeiro para a pessoa se ela souber trabalhar na área que ele escolheu, ou como vai afundar. E muitas vezes as empresas afundam, não é nem por causa do dono, como eu já comentei, é por causa do próprio funcionário que está dentro da empresa. Porque acha que tem que ganhar mais, porque acha que a empresa é ruim, ou por algo que aconteceu. Isso é uma coisa que funciona, e se eu tiver errado, eu quero que vocês comentem aqui. Quando você vai entrar numa empresa, você já sabe qual é o serviço. Vou dar um exemplo. Vamos fazer uma vaga aqui para técnica informática. Vou pagar lá R$ 1.600. Eu não faço nem ideia quanto é o... R$ 1.600 é o que eu ganhava 10 anos atrás, então estou dando só um exemplo. Mas vamos imaginar que eu seria 2.500, mas eu vou falar 1.600. Quando eu faço a entrevista, eu falo, a empresa é assim, o dono vai explicar, ou o RH, né? E vai falar, o teu salário é R$ 1.600. O cara já entra sabendo que vai ganhar R$ 1.600. Por que depois de um ano ele quer aumento? Porque aumentou o serviço, porque a empresa está ganhando mais? Não faz sentido isso. É igual funcionário público. O funcionário público vai lá e faz o concurso. Vou virar policial. Salário, R$ 2.500. O cara já sabe que ele pode morrer, ele já sabe que ele pode matar, ele vai estar numa situação de dificuldade, ele pode entrar numa favela. Vou fazer greve para aumento. Por que isso? Então a gente tem que ponderar. Daí, vamos para o lado do funcionário. O funcionário entra no horário, por exemplo, 9 horas da manhã. O horário comercial no Brasil o certo é das 9 ao meio-dia e das 13 às 18. E sábado das 9 ao meio-dia para completar 44 horas semanais. Porque o mínimo no Brasil são 44 horas semanais para você poder fechar a carga tributária. Porque na contabilidade você tem 30 dias, você não tem 31, 28, 32, quantos dias forem, são 30 dias. E o funcionário recebe sim sábados e domingos. Eles vão trabalhando. Se vocês fizerem os cálculos aí, corretos, vocês vão ver que sábado e domingo o funcionário trabalha. Recebe. Então vamos supor, mas para a empresa abrir às 9, o dono tem que chegar às 8h30, se ele for um dono bom, como eu falei. Mas o funcionário vai chegar às 9. O funcionário, daí nesse horário, vamos dizer assim, que o dono vai fazer ali a função dele, ficar supervisionando, vai ficar olhando, vai fazer um pedido novo, vai tentar estruturar a empresa, enquanto uma outra pessoa resolve o problema dele, que é o funcionário. Se um cliente chega lá com algum tipo de problema, o funcionário vai dizer, opa, só um minutinho, vou chamar o dono ou o gerente. Um dos dois. Um dos dois vão levar a cacetada. O funcionário foi fazer nada para terminar o serviço dele. O dono não tem férias, o dono não tem 13º, não tem... Eu já nem lembro tudo que um funcionário tem, porque faz muito tempo que eu não sou funcionário. Fundo de garantia, 13º, férias. O dono da empresa não tem isso. Ele pode tirar o dinheiro da empresa equivalente? Ele pode, porque é dele. Se tiver sócios, vão ser conversados. Mas eu prolaboro e falar com o contador. Mas, assim, o que ele realmente tinha que receber se ele fosse funcionário, ele não tem. E o funcionário tem. Claro, o funcionário vai tirar férias, ele recebe o valor das férias, mas no mês que vem ele não recebe. O dono recebe todo mês. Mas o cara tá lá gozando de férias. Você não tá. Eu tirei férias de 2012 que eu abri essa empresa. Eu acho que foi o ano passado que eu realmente tirei férias pra mim. Férias, assim, que eu peguei lá 15 dias que eu não fiz nada. Nos outros anos eu trabalhei todos os anos.
Por quê? Porque eu preciso do dinheiro. Eu preciso crescer. Preciso pagar conta. Tenho dívidas. Eu preciso pagar. O funcionário também tem. Mas ele vai trabalhar o horário dele. Aí vai muito também da empresa. Ah, vou exigir que o funcionário faça 50 horas. Você não pode exigir que ele faça 50 horas. E você não manda no teu funcionário, você manda no serviço do funcionário. Eu tenho um cliente, cara, que ele tem uma empresa extremamente bem sucedida, que é uma fábrica de pão, e que ele pensa no funcionário. O salário do pessoal é altíssimo, trabalha de segunda a sexta. Tem algum problema, você pode sentar e conversar com o chefe, com o dono da empresa. Ele vai ouvir você e dependendo do que for, ele vai te apoiar ou não vai. Se for sacanagem, ele vai te mandar merda, óbvio, como eu faria. Quando não, ele vai te ajudar. Não, fulano, precisa de dinheiro? Ah, acabou teu gás, vou te dar um vale aqui e tal. Então você tem que ponderar as coisas. O segredo de uma boa empresa é o conjunto, dono e funcionários. Qual dos dois é melhor? Depende da pessoa. Eu tenho um amigo Cristiano que ele prefere ser empregado. Eu não quero ser proprietário, de maneira nenhuma. Eu, hoje, não volto mais a ser funcionário. Por quê? Você vai ter teu salário lá. Mas eu tô falando de mim. Você vai ter meu salário. Mas eu não quero trabalhar para os outros. Por quê? Eu tenho uma experiência, o outro tem uma outra experiência, o outro tem uma outra experiência. Eu vou fazer de um jeito e o fulano vai fazer de outro. Eu não quero ter que entrar em atrito com outra pessoa, porque isso acontece no trabalho. Especialmente quando você é funcionário. Porque o funcionário, ele quer subir de cargo, ele quer ganhar mais, ele quer ser visto dentro da empresa. E não é que seja errado, mas ele, às vezes, ele pode ferrar com companheiros mesmo sem não querer. Vocês são funcionários, vocês sabem muito bem. Quando eu estava trabalhando na Pernambucanas, eu comecei de segurança. Eu ia pro elétrico e ganhava 3 vezes mais. Quando o pessoal do eletro viu que eu entendia muito mais do que eles de eletro, isso foi lá em 2006, 2007. Eram segurança, eles vendiam um computador, notebook, eles me chamavam para resolver às vezes um problema. Ou às vezes eles ligavam, o Windows Vista, que na época estava Windows Vista, não estava funcionando, era eu que resolvia. E antes disso eu estava trabalhando na Claro, no quiosque ali, né, que vende celular. E quando eles viram que eu era muito inteligente, que eu era muito esperto, que eu vendia muito mais do que o próprio pessoal que já estava trabalhando lá, eles quiseram me contratar. Sabe o que eles fizeram? Me derrubaram. Começaram a inventar um monte de mentira e me fizeram demitir. Então, adianta. Eu queria ir para eletro, não consegui. Por quê? Porque foram lá e me derrubaram. Então eu acho hoje, na minha opinião, eu tô falando do Mauro aqui, eu prefiro ser o dono por causa disso. Mesmo que um dia eu tenha empregado. Porque eu vou saber ponderar. A melhor coisa que podia acontecer para mim era uma pessoa que entende muito mais informática do que eu. Porque eu não ia precisar ficar me preocupar. Será que ele sabe fazer? Será que não vai saber? Será que se eu mandar no cliente ele vai saber fazer? Então até isso o dono tem que se preocupar. Por quê? Porque a empresa é do dono. Se queimar uma tomada, eu vou ter que pagar. Se o meu funcionário for na tua casa e fizer uma cagada, eu é que vou ter que pagar por isso, não é o funcionário. Eu não posso descontar dele. Porque a culpa é minha de ter contratado ele. Então você veja que para o dono é muito pior nessa parte da empresa do que para o funcionário, porque o funcionário tem só benefícios. Se você for um funcionário que sempre faça o teu serviço, bom serviço, não precisa nem ser excelente, bom serviço, sempre fazer um bom serviço. Não é começou a fazer bem, decaiu, depois subiu e desceu. Não. Sempre for um bom funcionário, você vai ficar pelo resto da tua vida na empresa. Você define, você que escolhe. E o dono? O dono não pode escolher isso. Ele pode abrir uma outra empresa. Mas aí como é que ele vai cuidar de 2 empresas se ele é apenas uma única pessoa? Então fica aí, pessoal, mais ou menos os 2 lados aí de você ser dono ou você ser empregado. Qual tem mais vantagens, qual não tem. Se quiserem que eu aborde mais esse assunto, escrevam aqui. Estou planejando aquele segundo vídeo sobre o tempo, que é muito complexo a segunda parte, e sobre o Collor também. Vocês vão entender o porquê que o Fernando Collor ele abriu as portas da importação, onde hoje o Brasil seria um país fracassado se o Collor não tivesse feito isso. O Lula agora quer taxar
já taxou para você fazer importações. Isso é um fracasso, cara. Pra que ele quer isso? Pra mais dinheirinho no bolso dele, né? Porque de Lula gosta de dinheirinho no bolso, né? Mas isso aí é um vídeo para outro. Isso é um tema para outro vídeo. Escreva aí, galera, o que vocês querem. Vamos mudar um pouco essa temática desse canal aí. Comece a pedir coisa, eu vou começar a anotar. O vídeo do Fabrício, de refrigeração, o fornecedor errou, olha, mas foi eu que me ferro. O fornecedor errou o pedido, mas o Fabrício comprou comigo, ele não comprou como fornecedor. Mas ele é meu amigo, ele entendeu a situação. Então aí na conversa a gente resolve. Mas se fosse um cliente normal, ele ia brigar, pedir o dinheiro de volta, passar o cartão para estornar. Você tem 1 ano para estornar o cartão. 1 ano para você poder estornar o cartão. Então é complicado, gente. Ser dono, querer ser dono do teu próprio negócio, não é fácil. Mas é isso aí, galera. Se ficou alguma dúvida, se querem uma parte 2, mais explicações sobre isso, ou falando um vídeo só sobre o dono, ou um vídeo somente sobre ser empregado, deixa embaixo. Um abraço.